disso. Mas antes eu queria entrar num outro ponto. A gente não tocou esse áudio, mas está divulgado na revista Veja e também no jornal Folha de São Paulo, um desabafo de Mauro Cid falando sobre justamente a situação na qual ele se encontra, e que isso tem muito a ver, inclusive, com a nota oficial da defesa de Mauro Cid, dizendo que é algo de muita angústia pessoal, profissional. A gente sabe recentemente, até Mônica Bergamo trouxe essa notícia, de que o Exército já bateu o martelo, não vai promover Mauro Cid, e que ele vai se complicando aí justamente na questão financeira. E o que diz o áudio que foi obtido pela revista Veja, no momento em que ele fala que Bolsonaro está milionário e ele, sem nada. Vamos colocar até aqui as aspas, ele diz, abre aspas aqui, ó. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi tudo. Todo mundo já era 4 estrelas, já tinha atingido o topo, né? E o presidente teve até Pix de milhões, ficou milionário, né? Foi o que ele disse. Tá aí, eu queria até ouvir vocês rapidamente, antes do nosso senador aqui, que já está conosco ao vivo, ouvir vocês sobre isso. Quer dizer, poxa, Bolsonaro tá milionário e eu aqui com essa dificuldade, Josias. Isso foi um desabafo mesmo, né? Foi, e esse é o grande paradoxo, né, Fabiola? Porque o Mauro Cid é um criminoso, né? E no caso dele, um criminoso confesso. E ele se faz de coitadinho, mas mantém lá o seu salário de R$ 27.000 por mês. E mas ele efetivamente está arrostando, está ralando prejuízos pessoais decorrentes dos crimes que cometeu. Ele extrapolou em muito as atribuições constitucionais de um ajudante de ordens. E o que ele diz é tudo fato, né? Quem perdeu mais foi ele. Nesta conspiração criminosa, nessa quadrilha que se formou dentro do governo Bolsonaro, ele até hoje, até esse momento, é o que mais perdeu. Está o pai dele envolvido, a filha, a esposa, porque ele falsificou cartões de vacinação para todo mundo. O pai se autofilmou numa imagem, numa selfie, vendendo ou expondo a mercadoria da República que o Bolsonaro tentou vender nos Estados Unidos, né? E ele diz, o presidente ficou rico por conta ficou milionário com os PIX, que a gente chamou aqui de PIX caretagem do Bolsonaro, né? E ele, de fato, recolheu R$ 17 milhões, que hoje deve ter rendido alguns caraminguás, porque ele não deixou, evidentemente, parado na conta, né? Então, de fato, ficou milionário. Então, isso tudo é real. E daí, Fabiola, ser mais incompreensível esse lote de áudios que apareceram agora. Porque ele fez a delação, porque todas as manifestações do Bolsonaro o isentavam a ele, Bolsonaro, e acomodavam as culpas, invariavelmente, no colo do Mauro Cid. Então, no caso das joias, o Mauro Cid tinha autonomia, se fez, foi por conta própria. No caso da vacinação, idem. O Bolsonaro não tinha interesse, ele nunca escondeu que não desejava se vacinar. Por que ele ia pedir para o seu ajudante de ordens para falsificar um cartão de vacinação? Golpe? Não, que golpe? Eu nem vi, né? Minuta de golpe? Não existe isso. Então, tudo era acomodado no colo de terceiros, invariavelmente no colo do Mauro Cid. E a certa altura, o Mauro Cid falou: bom, só eu que estou me lascando aqui, deixa eu fazer essa delação para obter alguma premiação, alguma recompensa judicial que atenue a minhas penas, o meu castigo, né? Então, é um paradoxo, porque ele reconhece que ele é o mais prejudicado na formação da quadrilha e esse áudio leva água para o moinho do Bolsonaro, porque ao Bolsonaro interessa, nesse momento, causar um tumulto processual, causar um tumulto no inquérito, intoxicar as investigações. Daí a necessidade, Fabiola, de chamar o Mauro Cid, de ouvi-lo, de perguntar, olha, que áudio é esse, com quem falava, qual é o propósito, é preciso sanear o processo, o inquérito, enquanto ainda é saneável, enquanto ainda é possível colocar as coisas em pratos bem asseados, porque não dá mais para o Brasil ficar convivendo com inquéritos que lá na frente vão resultar em sentenças que depois viram questões processuais e que anulam-se todas as sentenças no pressuposto de que nada aconteceu. O país não pode mais conviver com esse tipo de coisa, Fabiola. É. Fabiola, Fala, Thales.
Tem uma questão aí que é colocada nessa gravação do Mauro Cid, que é fundamental e que é, é preciso que a gente reflita sobre isso. Esse Pix do Bolsonaro. Quando o sujeito pede um Pix por um motivo, e o motivo que o Bolsonaro usou foram as multas que ele estava sofrendo, etc. e tal. Por causa lá da pandemia, não usar máscaras, fazer motociata, promover a contaminação, etc. Ele recebeu multas em São Paulo, em Goiás, etc. e tal, e aí ele abriu essa vaquinha virtual. E aí recebeu 17 milhões. Tem que haver uma legislação que diga assim: se o sujeito pede uma vaquinha virtual, ou seja lá de que forma for, para um determinado propósito, e esse determinado propósito não se torna desnecessário, ele tem que devolver o dinheiro às pessoas ou ao Tesouro, ou a alguma instituição. Ele não pode ficar com esse dinheiro que ele pediu para um determinado propósito. Ele não pode se locupletar. E é o que o Bolsonaro fez. E que o Mauro Cid aí aponta. Olha, ele ficou milionário. Então precisa devolver esse direito. A gente pode até, já que a gente vai ouvir um senador, ver se não vai ser feita alguma legislação sobre isso. O senador, inclusive, é jurista também, advogado. Quer dizer, que tem que haver uma solução para isso. Não pode ficar com 17 milhões que pediu a incautos para cobrir multas que ele não vai pagar.